Bom, primeiro vamos discutir aqui operacionalmente. Deixa eu ver. Daiane, professor. Peraí. Lucas, realmente, Lucas, perdemos das 10h10 até esses 20 minutos de aula aí. Realmente me esqueci. E queria pedir para vocês, já que vocês têm a cabeça boa e estão em maior quantidade, sempre me lembrar, por favor. Professor, já está gravando aí? Tá? Alguém sempre, de toda a nossa turma aí, sempre lembrar que dei uma bobeada aqui. Ok? Bom, está começando a gravar. Mas a gente vai ter mais 2 exercícios, que vai passar por esse mais 2, que vai ser um repeteco. Vamos lá. Acredito que seja... Então, Andréia, já entendi, professor, é vendas, né? É isso mesmo. Professor, em uma DRE, o REP é positivo e o outro negativo. Por que isso acontece? Ok. Vamos entender primeiro, deixa eu ver se é isso aqui. O que é o resultado da equivalência patrimonial? O que é equivalência patrimonial? Nada mais é do que eu equiparar um ganho que eu tenho aplicado numa outra empresa. Então, por exemplo, aquilo que eu disse, eu tenho uma empresa de prego, mas eu quero aplicar a minha empresa, eu quero diversificar e quero aplicar numa empresa de software. Ok. Então eu aplico, faço um contrato lá com elas, invisto. Chega ao final do período, chego lá no final do período, final do ano, e vejo se eu ganhei ou perdi dinheiro. Se a empresa que eu apliquei deu lucro ou não. Se deu lucro, o REP é positivo, o resultado é positivo. E vai entrar lá no meu patrimônio líquido, especificamente na minha rubrica de lucros, e vai entrar de forma positiva. Pode acontecer o comum, tranquilamente. A empresa deu prejuízo. E aí vai entrar no patrimônio líquido, diminuindo o meu lucro. E ela é negativa. Por isso que lá na nossa fórmula, para calcular a alíquota do imposto de renda, depois do o lucro antes do imposto de renda, vai ser retirado o REP. Só que eu vou ter que tirar esse REP, que pode ser negativo ou positivo. Se for positivo, na fórmula ele vai ficar negativo. Mas se ele for negativo, na fórmula ele vai ficar positivo, porque menos com menos vai dar mais. Não sei se eu expliquei. Então, o resultado pode ser positivo ou negativo. E nós temos que sair uma hora aumentando, uma hora diminuindo. Então, deixa eu ver lá. Acho que é vendas. É isso, professor. Professor, também acho que para a aula ficar gravada, tem que encerrar a sessão e salvar. A outra sala ficou aberta e a sessão não gravou. A outra sala... Deixa eu ver. Não, é que eu estou usando o... Quem que falou aí? Deixa eu ver. Gabriela é o seguinte, eu estou usando o BBB, entrei no Moodle. O Moodle eu tinha que apertar ali, já esqueci de apertar ali e vocês me lembraram. Está sendo gravado pelo Moodle. Agora, por uma questão de garantia, pode ser que o Moodle dê problema, ou o Moodle dê problema, nós criamos o OBS, uma outra forma de gravar. Então ele grava paralelamente. Inclusive, se vocês observarem, logo quando acaba a nossa aula, eu transfiro lá para o YouTube imediatamente, porque o OBS me dá quase que imediato a nossa gravação. E a gravação, que é boa, do Moodle, ela vai ser, ela leva 48 horas para aparecer. Então é assim, eu fico acompanhando. Acabou a nossa aula, transfiro para vocês terem o mais rápido possível. A hora que chega a gravação do BBB, eu substituo. Eu boto lá no YouTube também, vocês vão ter no Moodle, boto no YouTube a gravação do BBB, que ela é muito boa, fica muito bom. Então eu posso gravar as duas. Ok? Ok. Entendi, gravando, tá. Ah, perfeito. Gabriela. É isso aí, Gabriela. Então é assim, é para uma garantia. Eu agora tive a garantia
eu tive um seguro, é como um seguro do carro. Eu fiz um seguro do carro. Só que eu não paguei o seguro do carro. Se vocês me lembrassem a data do pagamento, ia ficar sem bebê, ia ficar sem UBS. Mas ó, tenho certeza que não vai acontecer mais. E vocês aí têm 20 e poucos, atualmente 23, para me lembrar. Primeira coisa, professor, aperta nessa tecla aí de ligação. Ok. Alguém manda o link, Denise Verca, alguém manda o link do YouTube aqui? Pessoal, Denise, vocês podem entrar com Marcos Vinícius lá, Andrade de Lima, lá, que é meu canal, que está lá no plano de ensino. Perfeito? Ele não é transmitido diretamente. Ele vai ser, logo, o YouTube está sendo apenas um canal nosso, como repositório. Tá? A ligação direta com o YouTube eu não fiz. Nós estamos aqui. Perfeito, Denise? Ok. Ok, ótimo. Antes de nós continuarmos, pergunto, alguma dúvida na primeira apuração desse balanço? Posso continuar? Ou mais alguém tem dúvida? Vamos lá, meus amigos. Bom. Ok. Esse está ok. Perfeito. Então, vamos aumentar aqui. Ok. Exercício número 2. Vamos lá. É bom que vocês tenham o contábil na mão, sabe? Sempre peço isso. Ou, se alguém tiver 2 telas aí. Vamos lá no exercício 2. Aí, daqui para frente, a gente começa a ter pequenas variações e começa uma repetição. Que bom que aconteça isso. Só assim vai fixando. Então, vamos lá. Estou com outro demonstrativo. Vamos apurar o desempenho operacional, ou lucro operacional líquido do exercício número 2, chamado LOL. Vamos lá. Aí começo. Tem que fazer aquele repeteco. Começo desde a primeira rubrica. Vou lá no contábil. Estou lendo o contábil. Receita operacional líquida. Não tira. Custo dos produtos vendidos. Não tira. Lucro bruto. Não tira. Opa! Dica. Vamos entrar no ambiente operacional da empresa. Aí a mesma coisa, que a gente já discutiu. Vendas, sai? Não. Administrativas, sai? Não. Pessoal, sai? Não. Mas aí apareceu aquilo que eu queria mostrar para vocês. Resultado financeiro líquido, que às vezes acontece. É uma derivação. Nada mais é do que... O que é o resultado financeiro líquido? É que o governo permite que ele, em vez de colocar receitas financeiras e despesas financeiras, eu faço eu junte as duas e vejo e lanço o maior. Ou negativo as despesas ou positivo. Então, propositalmente, eu fiz lá. Que é um outro balanço. Resultado financeiro líquido, só para demonstrar para vocês, é a junção da receita e despesa. Está lá 600. Então, ele não é operacional, inclusive ficou registrado no slide mais para frente, que a gente chamou de variações, né? Mas é fácil de identificar. Vai sair. E a gente observa lá que eu tirei. Aí apareceu uma outra rubrica interessante, aparece muitas vezes, e que nós vamos retirar, que não é operacional, a gente já discutiu. Se tiver dúvida, eu posso repetir. É outra que nós temos que retirar. E continuamos. Identificamos lá lucro operacional contábil. Terminou o ambiente dela. Ela mesma colocou lá um resultado financeiro líquido não operacional. Quer dizer, concorda com a gente e nós não vamos colocar. Porque ela mesma diz que não é operacional e nós estamos aqui mesmo de tirar os não operacionais. O resto para baixo é o cálculo dentro. Então, vamos lá no nosso DRE gerencial, do exercício número 2. Repetimos tudo, tiramos, apuramos lá o lucro operacional genuíno. Neste caso aí foi 2.700, ou seja, nós tiramos tanto o resultado financeiro líquido como o resultado de equivalência patrimonial e chegamos no resultado operacional genuíno, o melhor, 2.700.
Bom, eu disse para vocês o seguinte, feito isso, na nossa regra nós temos que calcular o imposto de renda, sempre. Nós vamos trabalhar com lucro operacional líquido. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Como é e é importante, essa alíquota ela não pode ser desperdiçada ou desperdiçada. Como é que eu calculei lá? Mesma fórmula. E aí agora o REP vai influenciar. Observem lá. Vou lá no contábil. A empresa pagou 360 de imposto de renda e contribuição social. Qual foi a base de cálculo dela? 1.200. Ou seja, sempre será esse valor imediatamente superior. É como a matemática a gente chamaria de principal. Ou seja, é a base que foi calculada, foi a incidência da alíquota do imposto de renda. Então vamos ver lá. Vamos calcular. 360 é o imposto de renda, identificado no contábil, dividido por 1.200, que é a base de cálculo, que é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, menos, observem, menos ali, ó, menos, aí eu botei entre parênteses o REP. Ou seja, neste caso, o resultado de balança patrimonial foi negativo. Significa o quê? Que a empresa, quando diversificou e aplicou seus recursos em outras empresas, naquele ano deu negativo. Então precisa fazer essa equivalência, esse ajuste de valor. Eu preciso diminuir o meu lucro para que as informações que apareçam para os acionistas sejam fidedignas, verdadeiras. Então eu vou tirar lá menos 500. Mas observe, que aí quando eu for fazer o cálculo, 360 dividido por 1.200, menos vai dar mais, então eu vou somar mais um 1.500 e vai dar 1.700. Então eu vou dividir 360 por 1.700, tem que ter bastante cuidado. E aí apurei a rubrica 21,1765. Ok. Deixa eu dar uma informação para vocês, para a gente falar o mesmo idioma aqui. Eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, registrassem aí, para que a gente chegue bem próximo dos mesmos números. Quando eu trabalhar, por exemplo, em percentual, como eu identifiquei ali, não precisa trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Isso eu coloquei, mas eu vou combinar com vocês. Basta ser o seguinte, 21,17. Melhor ainda seria que eu utilizasse aquele arredondamento básico da estatística. Então, quando eu trabalhar com 2 casas, o 7 ali, vou até o 7. Só que a próxima casa é valor maior ou igual a 5, eu arredondo. Então, nos próximos exercícios, vocês vão observar, eu vou trabalhar assim, ó, 21,18. Tá certo? Nesse caso, eu deixei aqui para alertar vocês. Se por acaso vocês forem trabalhar com valor decimal, porque esse 21,17 está representado em percentual, na hora que eu divido, faço o cálculo matemático e da forma, ele não vai aparecer em percentual, já coloquei direto, porque multipliquei por 100. Né? Ele vai aparecer de forma decimal, vai aparecer de forma 0,21,1765. Então, aí a gente não vai trabalhar com 6 casas, nós vamos trabalhar com 4 casas. Então anotem essa informação para que a gente possa ter o mesmo valor. Quando eu for trabalhar de forma decimal, que é o resultado do meu cálculo de operação, vou trabalhar com 4 casas, ou seja, 0,2118 ou 2117. Quando eu trabalhar com percentual, eu vou apresentar apenas 2 casas depois da vírgula, ou seja, quando for percentual, 21,18. Perfeito? É um preciosismo que influencia muito no cálculo da conta, isso é bastante diferenciação. Tá certo? Então, anotem. Valor decimal que não seja representado em percentual, 4 casas depois da vírgula. Valor representado em percentual, 2 casas depois da vírgula, repetindo o regulamento estatístico. Perfeito? Ah, professor, eu na avaliação esqueci, botei todas as casas. Não tem problema. Ah, professor, eu esqueci de arredondar. Não tem problema. Não é isso que vai transformar o nosso exercício em uma coisa. Não é isso. E se apenas a gente tirar o valor mais próximo. Imagina vocês a gente botar lá 2 casas depois da vírgula, forma decimal. 0,21. E o restante a gente abandona. Vai dar uma diferença grande. Então, é simples. Tá? Vou repetir. Forma decimal, 4 casas depois da vírgula. Em percentual, 2 casas depois da vírgula. Preciso arredondar de forma estatística básica. Ok? Interfiram. Calculei o imposto de renda, naquela formulazinha básica que ficou lá. Cheguei no objetivo final. Lucro operacional líquido. Tranquilo. Pronto, é isso que eu quero. Daí para frente, nós vamos trabalhar com ele, saber se 1228 é bom, é ruim. Que número é esse? Por enquanto ele está apenas, como diz, né? Sistema da informação. Apenas uma informação, apenas um dado. A geração de conhecimento foi quando nós trabalharmos em cima disso aí. Através de indicadores, comparar com outras empresas, isso aí. Bom, fechamos isso aí, mas eu convido vocês, não vou deixar isso aí, então vamos ter que anexar um contábil gerencial completo. E até quando chegar no lucro líquido exercício, os dois tiverem o mesmo valor. Aí eu fiz a conta certa. Vamos lá.
Depois que eu apurei o lucro operacional líquido, o 2.128, eu vou começar a botar as informações que eu retirei. Aí, o que eu... Isso não tem ordem, tá? A gente pode botar em qualquer ordem. Mas para seguir aqui, fazer uma metodologia, a primeira coisa que eu tirei foi o resultado financeiro líquido, que é nesse caso é uma despesa, vou colocar. Como é uma despesa, diminui o meu lucro, paga menos imposto de renda, precisa apresentar. Logo, esse resultado líquido financeiro, ele está representando uma despesa financeira, está diminuindo o lucro, vou pagar menos imposto de renda e, consequentemente, vou pagar menos imposto. Então, o imposto de renda sobre os 600, então eu tenho um benefício de 107. Então eu vou tirar os 600 de 107 lá calculado. Foi a contabilidade feita. O que tem de novidade aqui? Aí foi o segundo item que eu retirei. Menos resultado da equivalência patrimonial. Eu disse para você, a gente vai retirar e vamos devolvê-los. Simplesmente isso. Não vai sofrer nenhuma influência. Porque essa rubrica já foi calculada no livro à parte da contabilidade. Quanto devia ser pago do imposto de renda, já foi retirado do imposto de renda e só ficou no balanço para ajustar. Isso a contabilidade nos informou isso aí. Ok. Depois nós temos lá a não operacional. Além de nós tirarmos, a contabilidade já tirou. Mas veja bem, o resultado financeiro operacional está negativo, não deixa de ser uma despesa financeira não operacional. Uma despesa financeira não operacional também tem um benefício fiscal. Por quê? Se você observar ali na contabilidade, ela está diminuindo e está pagando menos imposto. Fecho, passa a régua, como diz o 636, o Didi Mocó Sorrisal Colesterol, dizia o seguinte, passa a régua. O que deu? 840. Foi lá no meu demonstrativo de resultado. Contábil, 840. Essa nossa ladainha toda, essa nossa reza toda, é simplesmente para mostrar de forma acadêmica e que é fundamental. Esse método tem que ser seguido para que a gente possa enfrentar os casos reais. E que eu já separei para vocês. Não é a Nexer, mas é a Digio, que são no mesmo setor. Muito interessante. Depois a gente vai discutir isso. Sim, querido. Pode falar. Então, eu posso, seguindo o raciocínio que o professor está fazendo aí, até porque eu também então, toda vez que tiver o resultado financeiro se tornar uma despesa, eu tenho que tirar o benefício fiscal em cima disso. Certo. E quando eu tiro o imposto de renda sobre isso. Deixa eu ver quem está falando, agora que eu diminui aqui. Tem que fazer uma videoaula para encontrar vocês aqui. É o jogo. Giovanni, é isso mesmo. Deixa eu baixar ali que eu quero ver. Sim, Giovanni. Então, assim, Giovanni, esse resultado líquido financeiro, nada mais é de que esse resultado nada mais é do que uma despesa ou uma receita. Pode ser operacional ou não operacional. O que vai identificar se é uma receita ou uma despesa é se ela está diminuindo ou somando. Isso é uma forma que a contabilidade governa, o Estado, e muitas vezes, por algum processo estratégico, pode juntar ou deixar explícito. Tá certo? É isso, Giovanni. Só um okzinho ali, ou não, e repito. Tá bom, é isso aí, então tá. Então, esse segundo exercício, liquidou. Ô, professor, tem uma dúvida. Sim, pode falar. É o Lucas? Na hora da explicação, na verdade, porque o áudio daí não... Certo. Não entendi. O resultado de equivalência patrimonial, então não é calculado o benefício fiscal, porque isso já foi calculado antes. Isso. Nem calculado o benefício fiscal e nem calculado o imposto de renda sobre ele, porque o resultado de equivalência ele pode ser positivo ou negativo. Né? Então, em uma situação, como ele é feito um cálculo à parte, de acordo com as regras contábeis, com a legislação contábil, para ter a mesma, vamos chamar assim, a mesma paridade entre as outras empresas, que nem todas as empresas aplicam, então diversificam. Então, ela tem que mostrar que diversificou, mas ela não pode influenciar as regras contábeis. Por isso que ela é feita. Ela é registrada e é calculada à parte. Perfeito? Por isso que lá no imposto de renda nós temos que retirá-la para não influenciar na nossa alíquota. Tá. Perfeito? Beleza. Mais alguém? Então tá. Vamos para o terceiro? Vai. O terceiro, então, vocês observem que o primeiro, ele foi básico, apareceu as despesas financeiras e receitas financeiras. O outro, está aparecendo as variações e o resultado da equivalência patrimonial. E esse terceiro vai aparecer tudo aquilo que a gente falou. É o mais completo. Então, quando a gente pegar um demonstrativo, provavelmente vai ser muito parecido com esse, porque geralmente tem despesas financeiras, com certeza, tem receitas financeiras. O que pode ser que apareça ou não apareça é justo do capital próprio. Ou seja, será que eles usaram essa estratégia para pagar dividendo ou não? Nem sempre as empresas utilizam. E o resultado da equivalência, será que eu diversifiquei ou não? Também nem sempre. Mas essa empresa, ela fez de tudo. Vamos ver. Peguei lá o contábil. Mesma coisa, quantidade, receita operacional líquida, custo de produtos vendidos, poderia ser custo da mercadoria vendida. Se fosse custo de produtos vendidos, aqui está caracterizando uma indústria. Se fosse custo das mercadorias vendidas, uma empresa de comércio, ou custo de serviços prestados, seria uma empresa de serviço. Então, nesse caso aqui,
também não vai influenciar, eu categorizei como uma indústria, podia ser qualquer uma delas. Fechamos o lucro, que nós não vamos mexer em nenhum momento, mas fora do lucro a gente vai deparar com o ambiente operacional da contabilidade, apresentando suas despesas e receitas, como está escrito ali. Mesma ladainha, mesma história, a gente viu. Se a gente falar vendas, não sai, administrativo não sai, pessoal não sai. Não sai por quê? Primeiro, bem prático, porque não está na nossa regra de ouro. Mas se a gente olhar o porquê que está na nossa regra de ouro, é porque essas três regras que eu vou ler, elas são operacionais, ou seja, elas contribuem para desenvolver a atividade da empresa. Sem elas, a empresa não vai. Aí apareceu lá resultado financeiro líquido. Opa, forcei um pouco a barra ali. Então não apareceu nem despesa nem receita, e sim a junção das duas. Vocês observaram, eu fiz mostrar que neste caso, as receitas sobrepujaram as despesas. E aí o resultado financeiro líquido vai ficar caracterizado como uma receita, tá? O sempre positivo. E vamos apresentar a última rubrica, super importante, que é juros sobre o capital próprio. Relembrando, juros sobre o capital próprio é uma forma de pagar dividendos. Lembrando que dividendos a gente apura quando a empresa dá lucro, e juros sobre o capital próprio da empresa não tem lucro, e eu faço para não deixar os investidores desamparados, eu vou lá no patrimônio líquido, aplico uma alíquota específica que o governo me autoriza, calculo sobre o patrimônio líquido, esse valor que está calculado tecnicamente, eu vou lá no meu caixa e tiro. Então, se deu 1.000, eu vou lá no meu caixa, pego 1.000 e entrego. Porém, é aquilo que eu disse para vocês, os dividendos, ele já tem uma característica, quando entrega para investidores, ele recebe aquilo que já foi calculado no imposto de renda, tudo. Neste caso aqui, o juros sobre a capital, ele assume, ele veste a posição de uma despesa financeira. Até porque a forma operacional, porque negócio. Se a empresa não tem, mas ela quer manter o pagamento do dividendo, já não tem lucro para pagar, ela vai ter que investir no caixa dela, então ele diz assim, então eu vou te ajudar também. Eu vou deixar que você coloque como uma despesa financeira para diminuir o lucro e, consequentemente, quando eu calcular a minha parte de renda, você vai pagar menos. Perfeito? É essa a compensação. Por isso, tiro o juros sobre a prova, tiro o resultado que vai tornar a prova, nenhuma dificuldade, porque a gente sabe que técnica tem que enviar. Vamos continuar. Dali para baixo, a gente viu que a própria empresa já... Desculpa interromper aqui, o slide ainda está no decisor. Opa, tá certo. Hoje aqui, hoje a pecinha que está na frente do computador aqui está ali, né? Isso mesmo, exercício 3, tá certo? Eu tenho uma dúvida também para deixar Sim, a meta aqui. é isso mesmo, tá? Por favor, qualquer deslize meu aqui, já lembrem, né? Para ficar mais fácil. É que eu me empolgo no raciocínio aqui e esqueço lá. Mas Não, agora sem problema. estamos no... Mas lembrem e interfiram. Estou no exercício 3, né? E pode perguntar a tua dúvida. É por isso que o que estava explicando sobre o juros sobre o capital próprio ali, é por isso que tem essa reversão, então, ele é só usado ali antes de calcular o IR para essa espécie de incentivo que o senhor falou, mas depois tem essa reversão ali no final para
Para ele entrar no DRE. Isso, eu vou explicar, isso mesmo. Tá certo. É super importante. Então, deixa eu só terminar ali. Ou melhor, então eu vou pegar o gancho agora. Vamos voltar no contábil. Eu vou deixar esse a mão aqui, mas vou voltar no contábil. O meu lucro líquido, eu vou reverter essa situação. O que é reverter? O juros sobre capital próprio, ele sempre vai aparecer diminuindo. Porque ele é uma despesa financeira. Então, para anular, para eu reverter, como a gente chama, eu preciso fazer um valor ao contrário. Então, observem lá em cima que ele está diminuindo. E antes de eu fechar o DRE, ele aparece como uma reversão, ou seja, aparece um 900 positivamente. Bom, por que isso é feito? Tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui o nosso slide anterior. Eu estou aqui. Importantíssimo. Vamos lá. Eu estou lá no exercício 3. Vocês observem que o resultado financeiro líquido já foi, vou repetir, já foi tranquilo. Juros sobre capital. Agora nós estamos nessa equivalência patrimonial, também não vai ter problema para vocês, acho que foi entendido. Mas esses juros. Então, esses juros, eu disse para vocês, ele, na verdade, ele tá pagando como uma forma de dividendo para os acionistas. Então, isso, para a empresa, ele vai encarar isso como uma despesa financeira. E aí ele sempre vai aparecer negativamente. Mas a lei diz que antes de eu fechar meu lucro líquido do exercício, eu vou ter que revertê-lo, vou ter que anular essa informação. Por quê? Aquela velha é muito parecido com a equivalência. Pagar juros sobre capital próprio, ou essa forma de dividendo, entre aspas, a contabilidade, a empresa não é obrigada, ela faz se quiser. Então, por uma questão para a contabilidade de dar uma informação precisa, o que ela faz? Ela registra essa informação para mostrar que ela fez esse tipo de operação e anula para poder ter um lucro líquido do exercício. Ou seja, a hora que eu pegar uma outra empresa que não trabalhou com juros sobre capital próprio, não sofra a influência positiva ou negativa de uma análise futura. Ou seja, é a mesma coisa o seguinte, eu estou na empresa, a minha empresa não trabalhou, apurei um resultado líquido. É possível que a outra empresa tenha utilizado, e aí eu vou ter vou ter outro resultado. Mas esse resultado, ele está sob a influência de juros sobre capital, que é a empresa que não utilizou. Para o investidor que está olhando de fora, ele quer saber que as empresas têm o mesmo padrão contábil. Então eu posso lançar, mas eu tenho que, depois de registrar, eu tenho que tirar para não influenciar o resultado líquido do exercício daquelas empresas que não utilizaram. Está claro isso ou não? Apenas uma regra contábil. Professor. Sim. Então, na verdade, pagar que esses juros sobre capital próprio é uma forma de pagar dividendos para os acionistas. Certo? Isso, perfeito. Então, isso é como se fosse um incentivo para a empresa liquidar esses dividendos. Perfeito, exatamente. São duas coisas, né? É aquele negócio. Eu pago dividendos quando eu tenho lucro. A gente também falou lá na nossa outra tabelinha, no slide, se vocês relembrarem as informações. Mesmo que a empresa não tenha lucro, ela tem uma reserva de lucro, que é obrigado a deixar, para pagar um dividendo obrigatório, mas é muito pouco. Sempre eu tenho que pagar dividendos que, comparado com o meu investimento que eu fiz na empresa, tem um retorno que eu estou esperando. Puxa, mas eu sempre venho pagando imposto, sempre venho pagando dividendo, a mais obrigatória. Eu não quero tirar esse crédito. Então o governo, então você vai lá, pode abrir parte do seu. Como é que você faz? Tudo para o patrimônio líquido. Você vai, tem uma regra para calcular isso ali. É uma líquida em cima do patrimônio líquido, onde vai determinar o valor que você vai poder pagar. Tamanho da empresa, etc. Esse valor você vai lá no caixa e paga. Aí ele diz assim, puxa, já não tem lucro. Quero manter a empresa num nível de excelência excelente. Não quero ofuscar meus investidores. Esse não tem problema. Então eu permiti você
haja como uma despesa financeira. Lance no teu demonstrativo e vai diminuir o lucro e você deixa de pagar imposto de renda, forma também motivar e te ajudar a vencer essa etapa difícil do que nós passamos. É isso, o Giovanni. É Giovanni, né, que perguntou, né? Lucas. Lucas, Eu entendi, sim. é isso aí? Tá certo. Aí tem uma regra. Bom, ok, então eu te ajudei, só que uma coisa, existe uma outra regra também. Você ao antes o seu lucro, você vai tirar isso aqui, você vai mudar essa operação que você fez. Porque você não pode influenciar as outras empresas que não trabalham isso. Tá? Por quê? A probabilidade existe uma regra para fazer a comparação. Então, a probabilidade, tecnicamente, isso aí, eu fizer isso não é influência comigo. Por isso que eu preciso retirar. Ok? Bom, então vamos lá para o nosso cálculo lá. Vamos lá, vamos aumentar aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá no exercício. Estou lá no lucro operacional, no log. 4.900. A gente apurou o nosso lucro operacional. Como é que nós apuramos? Retiramos aquelas rubricas, que é o resultado financeiro líquido, juros sobre capital e equivalência, que já estava prevista para a gente retirar. Apurei. Mas antes disso, calcular o imposto de renda. É muito importante, está lá embaixo calculado. Vou lá no contábil e vejo que a empresa pagou 1.715 de imposto de renda. Uma base de cálculo que está escrito lá, resultado antes do exercício do imposto de renda, antes do imposto de renda e de contribuição social, de 4.900. Então, 1.715 dividido por 4.900 para a gente saber o juro. Mas como existe o resultado de equivalência patrimonial, eu preciso retirar isso aí para que não influencie na nossa alíquota, porque ela já foi calculada à parte, senão tem um duplo cálculo. Observe, neste caso aqui, o resultado de equivalência patrimonial ele é positivo. Lembra que no exercício anterior ele era negativo? Neste caso, a empresa diversificou e neste ano deu lucro. E ela vai lançar como uma receita. Mas olha lá, menos o REP. O REP é positivo. Neste caso, eu não vou somar, eu vou ter que diminuir. 4.900 menos o 500. E aí eu vou ter a base de cálculo e o cálculo ali. 1.715 dividido por 4.400, que vai dar 0,3897, ou, multiplicado por 100, está lá representado pelo percentual, 38,97. Ou se fosse, como a gente já tinha conversado, 38,98. Ou 0,3898. Perfeito? E aí, vamos lá ver. Calculamos o imposto de renda. Aquilo que a gente queria, que é o lucro operacional líquido, está resolvido lá. Está resolvido. Deixa eu botar aqui a mãozinha aqui. Pronto. Chegamos aqui. 2.990. E aí, pessoal, daí para frente, é devolver aquilo que a gente retirou. Resultado líquido financeiro. O resultado financeiro líquido, não importa. Tá? É um valor positivo, então ele pagou imposto de renda, está lá, menos o imposto de renda, que é o 38,97. Então, sobre em cima do 800, vai o 38,97. Juros sobre capital próprio. Age da mesma forma. É uma despesa financeira, diminuiu, calcula o imposto de renda, esses 38 em cima dos 900, tem um benefício fiscal de 351, ou seja, positivo. Resultado de equivalência patrimonial, neste caso, positivo. Simplesmente lanço o que estava no balanço. Depois está lá, resultado financeiro líquido, ou resultado líquido financeiro, não operacional. Mesma coisa, está como uma forma de uma despesa. Resultado como uma despesa, exatamente. Esse resultado está como forma de uma despesa não operacional. Se é uma despesa, diminui o lucro, tem um benefício fiscal. E por último, aquela regrinha que eu botei aqui nessa seta, que para a gente não esquecer. Simplesmente vamos fazer o que a contabilidade diz. Vamos colocar antes de fechar o nosso lucro, da mesma forma, vamos fazer a reversão sobre o juros sobre o capital líquido, colocando ele o contrário da despesa, para anulá-lo. E é 900. E aí apuramos
o lucro líquido do exercício. 4,085, que bate com o nosso resultado. Perfeito? Então eu quero dizer para vocês que esses 3 exercícios têm essas regras básicas. Nós não vamos ultrapassar essas informações. Essas informações eu já determinei com vocês para que ela seja fundamental e fixa. A gente só precisa entender o resultado e na hora que a gente cair no caso real, a gente vai ter que interpretar um pouquinho. Mas é muito pouca interpretação. Então, pessoal, essas são... Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aí com vocês. Então, essas são as regras contidas para apurar o desempenho operacional em cima desses 3 balanços aí teóricos. Vamos utilizar como uma chave de ouro que vai abrir os nossos caminhos em casos reais aí. Tá? Então, a princípio, não tenho mais regra para apurar o desempenho operacional. São essas que nós vamos utilizar. Vamos saber como trabalhar, mas essa é o sustentáculo da apuração do nosso desempenho operacional. E aí, pessoal, como é que estamos de raciocínio? Como é que estamos de entendimento? Tudo certo? Tudo certo. E o restante dos outros? E o que mais? Tudo certo, Joyce. Tá bom. Ok. Bom, nós estamos com a nossa arma em mãos, o que é que a gente tem que fazer? Partir para um caso real. Mas antes disso, antes que a gente passe para um caso real, nós vamos começar a entrar numa identificação, num aproveitamento. Porque vocês poderiam me perguntar assim, eu identifiquei, mas qual é a utilidade dessa na vida prática? Como é que eu posso fazer com que a minha empresa tenha essa informação e possa utilizar para que no futuro eu não tenha insucesso? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai agora trabalhar com esses resultados. Através de quê? De indicadores que a gente vai ver. Perfeito? Então, vamos adiantar um pouquinho a nossa... Vou dar só uma respiradinha aqui, vou fazer a chamada. Tá? Tem 25 alunos. Salvar os nomes dos participantes. Pronto. Chamada feita. E daí? Então vamos lá. Vamos ver o próximo slide que tem. Então, o que nós vamos estudar seria medidas de desempenho. O que são essas medidas de desempenho? Aquilo que eu disse para vocês. Vamos transformar esse dado bruto numa informação, ou seja, na geração de conhecimento. Eu preciso trabalhar e comparar. Eu preciso ir até o mercado, comparar com o que está acontecendo. Quando eu digo que vou ao mercado, é comparar com as outras empresas. Né? E para ver se eu estou bem ou mal na foto. Como é que eu faço isso? Com alguns indicadores. Existem centenas de indicadores, mas nós vamos utilizar alguns só, os mais importantes. E o que eu separei para vocês nesse desempenho, com esses indicadores. Então, só lembrando, para que a gente utilize esses indicadores, a gente vai utilizar aquelas 2 peças contábeis, que é o DRE gerencial
E vamos utilizar um balanço patrimonial. Então, quando eu quiser calcular algum indicador, esse que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ter que ter em mãos o DRE, aquele DRE contábil, o nosso DRE gerencial e vamos acrescentar mais um, aquilo que a gente falou, que a gente vai trabalhar no semestre com três peças contábeis, que é o DRE, balanço e fluxo de caixa. Por enquanto, nós vamos utilizar esse que tem: o DRE contábil, o gerencial e o balanço patrimonial. Com essas informações, eu posso trabalhar o desempenho operacional e tentar identificar aquilo que é interessante para mim ou não. Então vamos ver que indicadores são esses. Então eu separei para vocês 4 indicadores, que nós vamos chamar de retorno sobre o ativo, que é conhecido, retorno sobre o investimento. Nós vamos trabalhar com retorno, que está no outro slide, que é retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI. E depois nós, em termos de desempenho, de medidas de desempenho, a gente vai utilizar o mais importante, que até é título do nosso capítulo, que é alavancagem operacional. Mas hoje nós vamos ficar com esses 3 aqui. Perfeito? Então vamos voltar. São indicadores simples, mas extremamente útil que a gente vai fazer. Então, de posse do DRE contábil, DRE gerencial e um balanço, eu vou balanço, eu vou poder calcular o retorno sobre o ativo. Então, olha lá, o Return on Asset, né? É uma sigla inglesa, por isso chama-se, no caso, até coincide com o de português. Então, por que mesmo eu vou estudar essa medida de desempenho? Porque eu quero aperfeiçoar o meu ganho em relação ao meu desempenho operacional. Então, o que significa o retorno sobre o ativo? O retorno sobre o ativo vai ser, olha só, lucro operacional líquido dividido pelo ativo total. Então, observem que esse lucro operacional líquido veio da onde? Veio daquele exemplo
que eu citei anteriormente para vocês. Então, vamos tirar os dados daí. Ó. Nós temos o DRE gerencial, que está apurando lá o lucro operacional líquido LOL, 1.775, e temos o balanço, onde eu vou buscar o ativo total, está aqui identificado. Acho que tem alguma coisa de errado em apresentar esse balanço aqui. Acho que a forma ele descaracteriza. Ele descaracterizou aqui, eu vou ter que arrumar esse valor aqui. Apareceu com outro valor. Mas vamos seguir aqui em frente. Aqui. Observe o seguinte. Então, o balanço que eu coloquei ali, ele descaracterizou. Tá? Eu vou ter que ajeitar e corrigir para vocês. Mas, vamos ver. Vamos interpretar o que é esse ativo aqui. Ó. Eu vou pegar o lucro operacional líquido, é um lucro originário da atividade fim da empresa, dividido pelo ativo total da empresa. Então eu vou lá no balanço, vejo lá o somatório do total do ativo, pego esse valor, divido um pelo outro, faço essa relação me diz 10,40. O importante é isso aí. Primeiro, o que significa esse retorno sobre o ativo? Então está lá, está escrito ali para a gente ficar gravado. É a capacidade de uma empresa gerar lucros. No nosso caso aqui, lucro, que poderia ser o lucro líquido, mas no nosso caso nós vamos utilizar o LOL. Nosso lucro das atividades fins da empresa com os ativos da empresa. Então, o que eu quero saber? Em palavras bem simples. O retorno sobre o ativo, ele quer saber qual é o lucro que eu obtive em função de todo o investimento que eu fiz na empresa. Ou seja, qual é o lucro que eu obtive em função de todo o investimento na empresa. O que o ativo está me representando? Está representando todos os equipamentos, caixa, ativo circulante, ativo permanente, ou seja, eu busquei recursos financeiros, apliquei na empresa, a empresa está funcionando. Esse valor que faz com que a empresa funcione, eu quero saber qual é a relação entre o lucro operacional líquido, ou seja, quanto que eu estou ganhando em termos do resultado fim da empresa operacional. Então, olha só, o conceito geral é esse aí, é a capacidade da empresa gerar lucro em relação aos seus ativos. O que significa o 10,40? Significa o seguinte, que de tudo aquilo que eu investi na empresa, 10,40 representa o meu lucro operacional líquido. Sim, e daí? Continua uma informação solta. O que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou balizar vocês depois. Eu vou demonstrar, levar esse valor ao mercado, identificar que tipo de empresa que é, ver o setor e depois comparar com as demais. Ver se eu estou tendo, se eu estou, aquela velha história, maximizando os meus resultados ou não. Perfeito? Então, nada mais é do que eu estou trabalhando o meu desempenho operacional, meu lucro operacional líquido. No fundo, o ROA vai me dizer qual é o meu percentual, qual é a minha parcela de ganho em função de tudo aquilo que eu apliquei na empresa. Uma outra maneira de falar. Então, vocês têm um conceito teórico básico e depois a gente pode interpretar de qualquer maneira, da melhor maneira possível. Então, neste caso ali, a gente pode interpretar o LOL de qualquer maneira, da melhor maneira possível. Então, neste caso ali, eu fui lá, busquei no DRE o LOL, fui lá no balanço,
que não está certo, mas é ir lá no ativo, você sabe onde que é o ativo, somatório do lado esquerdo e do meio tem que bater, deu 16. Então, o total de ativo dessa empresa é 16.894. Essa empresa gerou um retorno do lucro operacional em cima do meu ativo de 10,40. Perfeito? Alguma dúvida? Ok. Existe um outro indicador que é muito parecido. São primos. Mas, então, são óticas de ver. A gente pode dizer que o retorno sobre o ativo, ele é uma informação mais ampla, menos precisa, porque ele está levando em conta um monte de valores, né? O qual deles é que a gente chama que ele está levando em considerações ativos. São valores, são passivos de funcionamento, ou seja, são passivos que não significa que a gente pegou dele emprestado, que ele foi gerado pela própria atividade fim. Se a gente tiver que fazer uma análise, esses valores teriam que sair. Por exemplo, eu tenho uma dívida com funcionário. Claro, esse é uma dívida positiva. Se eu tenho uma dívida com funcionário, é porque esses funcionários eu contratei para fazer com que a minha atividade funcione. E se eu estou tendo um custo disso aí, vamos chamar que ele é um custo salutar. É diferente de eu pegar um dinheiro, que a gente chama de passivo oneroso, uma dívida, um empréstimo de banco. Significa o seguinte, que isso aí ele pode ou não ser prejudicial. Então, isso é uma informação, o retorno sobre o ativo muito utilizado, embora não tenha uma precisão, mas ele dá uma visão geral para os acionistas e para os donos da empresa. Para ser um pouquinho mais preciso em função disso, para que a gente corrija um pouquinho essa informação do retorno sobre o ativo, nós temos o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Que, na verdade, é o mesmo lucro dividido pelo investimento. Só que o que é esse investimento? Esse investimento vai ser o dinheiro que eu peguei emprestado de banco, aí especificamente, né? O dinheiro que eu peguei emprestado de banco e o dinheiro que os acionistas colocaram na empresa. Então vamos entender o que é o investimento. O investimento é aquilo que sai do meu bolso e eu coloco em algum lugar. Então a empresa vai chamar de investimento, que vamos chamar de passivo oneroso ou de investimento, aquilo que ela buscou recursos para se financiar, tanto de capital próprio como de terceiros. Então, para nós ali, o que significa o investimento? O investimento está ali embaixo. O investimento é o passivo oneroso, que é representado de curto e longo prazo, mais o patrimônio líquido. Estou explicando. O que é passivo oneroso? São os empréstimos, financiamentos e debêntures. Então tá. Então a fórmula diz: ROI é o lucro operacional líquido dividido por investimento. O que eu vou identificar? Eu preciso buscar essa informação. Preciso buscar o passivo oneroso. Simplesmente, o que é esse passivo oneroso? Ele é representado pelos empréstimos, financiamentos e debêntures. Onde eu busco isso? Lá no balanço. Eu vou voltar aqui para vocês. Esse nosso balanço, acho que isso aí não vai influenciar. Então eu vou lá no passivo, identifico essas três rubricas: empréstimos, financiamentos e debêntures. Eu observo que neste balanço de curto prazo, que está colocado no passivo circulante, são só os financiamentos. Na posição de longo prazo, nós temos outros valores que são de longo prazo, que também são chamados que estão como financiamento. Podiam aparecer os três: financiamentos e debêntures, ou só empréstimos, ou financiamentos no passivo circulante e no exigível longo prazo financiamento. Em suma, então, para eu identificar o retorno sobre investimento, eu vou pegar o LOL, que a gente já discutiu hoje, a manhã toda, como calcular, e preciso buscar os investimentos, representados por qual? Pelo passivo oneroso. O que é o passivo oneroso? São as rubricas que estão lá no balanço, que chamam-se financiamento, empréstimos e debêntures, de curto e longo prazo. O que é conhecido como de curto prazo? É o passivo circulante. O que é considerado como de longo prazo?
o exigível a longo prazo, ou o passivo não circulante, às vezes é apresentado assim. Então, observe que, embora tenha esse conceito, só ter esse cuidado, o LOL permanece a mesma coisa. E como é que eu cheguei no investimento? Eu vi que nós temos lá de empréstimos, financiamentos e debêntures, no caso só está apresentando ou financiamento, que está lá no capital de giro, é 1.432. Depois o de longo prazo, 1.878, mais o patrimônio líquido. Então, praticamente, são todos os recursos que financiam a empresa que a gente captou, próprios e terceiros, para colocar na empresa, que deu um total de 13.918. Coloco lá e vou ter um resultado de 12,62%. O que significa isso? Muito parecido em termos de raciocínio, só que ele se é mais exigente. Na verdade, eu estou fazendo uma relação do dinheiro que eu tomei emprestado, seja de banco, seja dos investidores, e vi a relação do meu lucro diretamente. Observe o seguinte, que o retorno sobre o investimento é a capacidade de uma empresa de gerar lucros, a mesma coisa, relacionado com os investimentos da empresa, que é o passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Então, essa ROI é muito mais utilizada, por ser mais preciso. Por quê? Porque é uma relação do lucro que está relacionado diretamente com o dinheiro que eu apliquei. É quase como se eu tivesse dito para vocês, você botou dinheiro na poupança 1.000, e quanto está rendendo? Então, observe, olha só, então é uma relação direta com aquele que você investiu. Né? E quando eu falo sobre o passivo oneroso, nada mais é do que o que a empresa está investindo, não deixa de ser. Ela está buscando dinheiro de terceiros e próprios e aplicando na empresa. Tá? Alguma dúvida sobre esse indicador? Então, o que representa o 12,62? Significa que todo o dinheiro que eu tomei emprestado e apliquei na empresa, eu investi na empresa, me rendeu 12,62. Então, o meu lucro operacional, o que eu gerei de lucro em função da atividade fim, em relação àquilo que eu investi na empresa, nos ativos da empresa, buscando dinheiro de banco e dos investidores, me rendeu 12,62. Como é que eu vou saber que isso é bom ou não? Mais tarde eu estou me aperfeiçoando. Eu vou mostrar para vocês como é que está esse setor e vejo se 12,62 está maximizando ou tem um custo de oportunidade. Dúvidas? E vamos encerrar esse aqui, o último, que é o mais simples, que é muito importante também. Aí a gente dá uma paradinha por aí. O que significa o ROE? O ROE é muito importante, principalmente para os investidores. Eu quero saber do que sobrou da empresa, agora não é mais o lucro operacional da empresa, e sim é uma visão dos investidores, representado pelo lucro líquido. Ou seja, lucro líquido é o dinheiro que ficou à disposição dos donos da empresa. Quando eles pagarem, investirem na empresa, pagarem suas dívidas e ver o que sobrou. Então eu vou identificar lucro líquido. Onde eu encontro esse lucro líquido? No DRE, 1.612. Onde eu encontro o patrimônio líquido? No balanço. Faço essa divisão e tenho um percentual de 15 e 20. O que significa o 15 e 20? É quanto que os donos da empresa estão ganhando em função do valor que ele investiu. Patrimônio líquido nada mais é que é o dinheiro dos sócios, onde os sócios investiram. E a empresa pegou esse dinheiro e aplicou os ativos para fazer a empresa gerar. E o que é o lucro líquido? É o que está à disposição dos acionistas. É muito importante isso aqui. Esse, especificamente, é para os acionistas. Quer saber quanto eu estou ganhando naquela empresa que eu apliquei. Ou, em outras palavras, tem um conceito mais técnico, que é a capacidade de uma empresa gerar lucro das atividades fins da empresa com os recursos dos acionistas, com os donos da empresa.
Ou seja, a empresa, em função do valor que ela investiu, ela conseguiu gerar de lucro 1.612, que representa, daquilo que foi investido, 15%. Depois eu vou comparar com o mercado, por exemplo, se essa taxa até está um pouco desatualizada, se for comparar com os CDBs, não com a Bolsa, mas com os títulos de longo prazo. Aí, hoje ela deve estar em torno de 7, 8%, né? E que já é uma taxa boa, até um pouquinho menor. Mas e essa aí, por acaso, estou dando um exemplo, deu 15%? Sim, só que é o seguinte, quando eu invisto numa empresa, não estou investindo em renda fixa, que a empresa tem um risco. A hora que eu boto dinheiro lá, só Deus sabe quando eu vou retirar. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Depois que nós apuramos o lucro operacional líquido, fizemos todo um esforço para apurar o lucro operacional, nós estamos agora buscando um conjunto de indicadores, nesse caso, a princípio foram os 3, ROA, ROI e ROE, que vão nos ajudar a dizer o que eu faço com o lucro operacional que a gente buscou. Ou seja, como é que ele está perante o mercado. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver um dos indicadores desse capítulo mais importante, que é a alavancagem financeira. Inclusive, é título do nosso capítulo. Perfeito? Alguma dúvida em relação a esses indicadores? São fáceis. São fáceis. Muito fácil de tirar. Eu tenho que ter na mão o DRE, tenho que ter na mão o balanço e as informações que tem. O retorno sobre o ativo, lucro operacional líquido dividido pelo ativo total, é só ver o final lá do balanço, lá no ativo final, total do ativo, e dividir pelo percentual. Quanto eu estou ganhando, quanto de lucro a empresa está ganhando em função de tudo aquilo que eu apliquei. O retorno sobre o investimento é quanto de lucro a empresa está ganhando em função daquilo que ela tomou de dinheiro emprestado, tanto próprio como de terceiro. E o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, os lucros quer saber o dinheiro que ficou para eles, quanto que eu estou ganhando daquilo que eu investi. Em outras palavras, não sei. Perfeito? Eu queria também dizer para vocês, a gente tem uma coisa aqui. Eu vou ver o que nós temos aqui para frente. Vamos ficar por aqui hoje. Vamos ficar por aqui hoje. Hoje nós temos que explicar direitinho o que significa a alavancagem financeira. Perfeito, pessoal? Eu vou lá, vou alterar, eu vou corrigir aquele balanço ali que houve alguma hora que eu coloquei, acho que desconfigurou, os valores não estão corretos. Mas, depois que eu corrigir o balanço, se vocês compararem, é muito fácil, na forma e no balanço ver os valores. São coisas simples de fazer. Mas, quer dizer para vocês que são indicadores muito utilizados no mercado muito importante. Então, são 11h43. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Se alguma dúvida, eu posso explicar. Vocês vão ficar com uma tarefa aí de até o final do semestre, não deixar eu esquecer de clicar aí, por favor. São 24 cabeças, na verdade, tem um total de 28. Entrou já. Liga aí, professor, para não esquecer, tá? Para não perder. Por isso que é bom a aula síncrona, né? Quem veio, a aula participou, esses 15, 20 minutos iniciais ali não vai perder. Se bem que, quando eu fiz os outros dois exercícios, o exercício 2 e 3, na verdade foi um repeteco. O primeiro era mais simples. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana. Qualquer coisa à disposição. Lembrei também uma coisa. A monitora já botou lá no fórum, né? Já confirmou, mandou lá para vocês o e-mail dela, as horas, o tempo que ela oficial que ela vai dar. Liberou o WhatsApp, gentilmente liberou o WhatsApp para ela. Se colocou à disposição também, fora de hora, com um pouquinho de antecedência, quem quiser tirar uma dúvida. Então, quer dizer que ela é uma monitora de ouro. Vocês têm aí um outro apoio aí fundamental. Se meu linguajar aí não foi claro, ela tem um linguajar aí que ela pega o meu, interpreta pelo dela, fala a linguagem de vocês, e vai ficar muito mais agradável. Beleza? Um abraço para vocês. Tchau.
Poxa, olha que eu vi 300 vezes e ainda foi um demonstrativo errado. É. Poxa, hoje dei 2 mancadas. Esqueci de gravar. Olha que eu boto aqui um checklist. Aí. Não, tem aqui, ó. Primeira. Mas na hora eu comecei a conversar, esqueci. Ainda bem com os alunos. Agora eu pedi para eles e não vou esquecer.